Você pode ficar com meu ursinho. Parece triste. A voz era pequena, inocente, mas cortou a escuridão como um raio. A chuva caía suave sobre o Central Park, transformando o chão em espelhos de água. O vento frio balançava as árvores molhadas, e as luzes da cidade começavam a piscar no fim da tarde cinzenta. Num banco de madeira encharcado, Logan Wise, o poderoso CEO, permanecia imóvel. Seu terno caro estava encharcado, cabelo grudado no rosto, e nas mãos ele segurava uma fotografia antiga de duas crianças sorrindo, braços entrelaçados. Ele e sua irmã, Caroline. Ela havia sido sua última ligação verdadeira. Agora, depois do funeral vazio e gelado, restava apenas o silêncio. Seu olhar estava perdido no retrato, até que ouviu passos leves na trilha molhada. Mamãe, olha. Um homem triste. Sussurrou uma vozinha. Logan não reagiu. Mas logo havia uma menininha de 5 anos, bochechas coradas pelo frio, um gorro rosa caído de lado, e nos braços um pequeno urso de pelúcia já gasto. Ela parou diante dele. Houve um silêncio pesado. E então estendeu o brinquedo. Você pode ficar com meu ursinho. Você parece triste. O coração de Logan parou por um instante. A mãe, Nora, correu atrás, envergonhada. Eli, querida. Desculpe. Vamos embora. Mas a menina balançou a cabeça e colocou o ursinho no colo dele. O brinquedo era velho, com um olhinho solto, mas ainda aquecido pelas mãos pequenas que o carregaram. Logan engoliu em seco. Pela primeira vez em anos, sentiu algo romper o gelo dentro dele. Um fio de calorimetria e uma faísca de vida. Eli se virou, deu um último aceno e foi embora com a mãe. Ele permaneceu no banco, imóvel, com o ursinho no colo. E, pela primeira vez desde a morte de Caroline, Logan não estava totalmente vazio. Dias depois, aquele mesmo ursinho repousava sobre sua mesa, entre canetas de prata e pesos de mármore. O contraste era estranho, objetos simples em meio ao luxo de um império. Mas sempre que olhava, lembrava da chuva, do retrato guardado no bolso, e da menininha de gorro rosa que, sem saber, tinha curado parte de sua dor. Ele não conseguiu tirá-la da cabeça. Nem a ela, nem a mãe. E então tomou uma decisão inesperada. Chloe, disse ao interfone. Descubra quais creches ficam a poucas quadras da entrada sul do Central Park. Sua assistente hesitou. É para uma doação da empresa. Logan respirou fundo. Vamos chamar de pesquisa pessoal. Na manhã seguinte, ele encontrou o lugar. Um prédio simples, pintado em verde e amarelo, repleto de risos de crianças. Ele entrou, segurando o ursinho nas mãos. A funcionária olhou surpresa para aquele homem alto, elegante, parado no corredor. Posso ajudá-lo? Logan ergueu o brinquedo. Acho que uma das crianças daqui me deu isto, numa tarde chuvosa no Central Park. A mulher sorriu, reconhecendo imediatamente. Ah, isso só pode ter sido a Eli. Sempre de gorro rosa. E, em poucos instantes, o destino voltaria a aproximá-los. Poucos segundos depois, um borrão cor-de-rosa surgiu correndo pelo corredor. Senhor Triste, gritou Eli, correndo em direção a ele. Você me encontrou? Logan piscou, confuso. Desculpe. Eli sorriu orgulhosa. Você é o Senhor Triste do parque. Eu disse para a mamãe que o senhor parecia muito triste, mas que o Ted ajudaria. Ela pegou o ursinho das mãos dele e o abraçou com força. Atrás dela, Nora apareceu apressada. Eli, espera, querida. O que dissemos sobre sair correndo assim? Mas ela parou de repente ao vê-lo. Seus olhos se estreitaram em desconfiança. Você de novo? Logan se endireitou, subitamente incerto. Eu queria devolver o ursinho. Não tive a chance de agradecer. Nora olhou para a filha e depois de volta para ele. Ela distribuiu ursos como se fossem cartões de visita. Não precisava vir até aqui. Logan deu um pequeno sorriso. Mas para mim, parecia importante. O silêncio pairou no ar, denso, quase palpável. Sou Logan Wise, disse finalmente, estendendo a mão, CEO da Ice Carter. Os olhos de Nora baixaram para a mão dele e voltaram para cima. Eu sei quem você é. Isso não a deixou mais tranquila. Pelo contrário, parecia deixá-la ainda mais reservada. Sou Nora Sinclair, mãe da Eli. Prazer em conhecê-la de verdade. Respondeu ele com delicadeza. Houve outra pausa. Então, Logan arriscou. Gostaria de convidar você e sua filha para almoçar. Como forma de agradecimento. A postura de Nora enrijeceu. É gentil, mas normalmente não fazemos isso. Mamãe, Eli puxou o casaco dela. Ele trouxe o Ted de volta. E agora ele não está mais triste. Nora olhou para o rosto brilhante da filha, depois de volta para o homem que havia feito todo aquele esforço apenas para devolver um brinquedo.
Sua voz suavizou. Temos 30 minutos antes da hora da soneca. Logan sorriu. Isso é mais do que suficiente. Ele não tinha planejado ir ao hospital. Era apenas uma reunião de rotina com um parceiro da empresa, coisa rápida. Mas no corredor movimentado, uma voz conhecida o fez parar. Era Nora. Ela estava ao lado de um menino doente, exausta, cabelos loiros presos às pressas, olheiras profundas. Ainda assim, sua voz era calma, seu sorriso firme, transmitindo segurança à mãe da criança. Logan observou escondido, atrás da parede. Viu Nora ajeitar o soro, cobrir o menino com cuidado e colar um adesivo em forma de dinossauro no pulso dele. Uma enfermeira cochichou. Terceiro plantão duplo só esta semana. Ela nunca reclama. Mais tarde, naquela noite, Logan ligou anonimamente para a recepção e mandou entregar uma refeição quente para o setor infantil, especialmente para Nora Sinclair. Também quitou discretamente a conta atrasada de um paciente que ela cuidava. E não contou a ninguém. Na manhã seguinte, apareceu cedo na escola de Ellie, com café na mão e a desculpa de verificar como o Sr. Ted estava. Não esperava vê-lo de novo, disse Nora, surpresa. Logan sorriu. Nem eu. Mas o Sr. Ted disse que estava com saudade da Ellie. Ellie surgiu com a mochila, sorrindo. Senhor Triste, você voltou. Nora suspirou, mas sorriu também. Esse apelido vai pegar, não é? Logan se agachou ao lado da menina. Sabe, o Ted me contou que teve a melhor noite de sono da vida. Ele disse que sua cama era bem quentinha. Ellie riu e segurou a mão dele. Você pode sentar com a gente no lanche hoje. Logan olhou para Nora, pedindo permissão. Ela hesitou, depois assentiu. Está bem. Só no lanche. Nas semanas seguintes, os encontros se tornaram frequentes. No portão da escola, no parque. E sempre Ellie corria até ele, puxando-o para sentar no banco deles para mais uma história. Logan passou a carregar um pequeno caderno de desenhos, criando histórias de animais engraçados que ele narrava, enquanto Nora, sem querer, ria das vozes dramáticas que ele fazia. Ele notava cada detalhe, a forma como Nora preparava as lancheiras com carinho, como penteava o cabelo da filha com a mesma ternura que usava nos pacientes, como mantinha a postura ereta, como se o mundo já tivesse lhe ensinado a nunca depender de ninguém. Um dia, Logan apareceu com um presente. Não era caro nem chamativo, apenas um livrinho artesanal, ilustrado por ele mesmo. A menina do chapéu rosa e o homem que esqueceu de sorrir. Sou eu, Ellie exclamou, maravilhada. Nora folheou as páginas lentamente. Sua mão tremia. O aniversário dela é na próxima semana, disse Logan em voz baixa. Achei que poderia fazer parte dele. Nora piscou rápido, fechando o livro. Obrigada. É muito atencioso. Mas sua voz tinha hesitação. Logan percebeu. Não quis ultrapassar limites. Ela balançou a cabeça. Não ultrapassou. É só que, seus olhos desceram até Ellie, que abraçava o livro como um tesouro. Ela nunca teve isso. Um homem que se lembra do aniversário dela, que a coloca em histórias. Eu só. Nora parou. Logan assentiu, compreendendo. Entendo. Os dois ficaram em silêncio por um momento, enquanto Ellie corria atrás de pombos. Então Nora disse, baixinho, não é fácil deixar alguém entrar. Especialmente quando você constrói sua vida para que ninguém nunca mais possa te decepcionar. Logan olhou com firmeza. Podemos começar apenas com lanches e histórias. Ela sorriu, quase imperceptível. Talvez não era uma confissão grandiosa, mas era um começo. Algo dentro de Logan mudara. Pela primeira vez em anos, ele não sentia apenas que estava se curando. Sentia que estava inteiro novamente. O salão de baile brilhava sob lustres de cristalografia. Violinos tocavam suavemente, enquanto a elite da cidade se reunia para o baile anual da Fundação do Coração Infantil, organizado por ele mesmo, Logan Wise, um dos maiores filantropos da cidade. Mas naquela noite, nada parecia igual. Porque Nora e Ellie estavam lá. De terno preto impecável, Logan observava os convidados chegarem. Seu semblante tenso se suavizou no instante em que as viu entrar. Nora usava um vestido azul marinho simples, sem joias caras, sem ostentação, apenas uma beleza natural, tranquila. Ellie, em um vestidinho rosa claro e sapatinhos brancos, segurava um pequeno buquê de margaridas com as duas mãos, seus olhos maravilhados com o brilho do salão. Você está deslumbrante, disse Logan, sorrindo ao se aproximar. Nora riu baixinho. Quase não viemos. Ainda bem que vieram. O evento foi caloroso, humano, como Logan havia planejado. Os discursos eram breves, e o foco estava nas crianças. Pacientes foram homenageados, suas histórias lidas em voz alta entre lágrimas e aplausos. E então chegou o momento de Ellie.
Um pouco nervosa, mas radiante, ela subiu ao palco e entregou seu book a um adolescente que já havia sido paciente e agora compartilhava sua própria história de superação. As câmeras dispararam, capturando a ternura do gesto. Ao lado do palco, Logan ficou entre Nora e Ellie, pousando uma mão protetora em cada ombro. Uma foto foi tirada. Para ele, seria apenas uma lembrança preciosa. Mas, em poucos dias, transformou-se em manchete. Do conselho ao escândalo bilionário Logan Wayans ligado à mãe solteira com passado sombrio. Nora viu a notícia antes dele. As fotos do baile mostravam Anna sorrindo ao lado de Logan, de mãos dadas com Ellie. Mas logo abaixo, havia outras imagens. Muito mais cruéis. Documentos antigos. Um processo de má prática médica em que ela havia sido injustamente implicada. Uma disputa de custódia amarga movida por seu ex-marido, que nunca chegou a julgamento. Fatos distorcidos, costurados em uma narrativa venenosa. Nora permaneceu imóvel diante do laptop, o rosto pálido iluminado pela tela. A campainha tocou. Ao abrir a porta, encontrou Logan com café nas mãos, mas o sorriso dele desapareceu ao ver a expressão dela. Você já viu? Disse em voz baixa. Ela apenas deu um passo para o lado, deixando-o entrar. Entregou o computador a ele. Eles encontraram tudo. Até coisas que eu nunca contei. Logan leu em silêncio, a mandíbula cerrada. Eu nunca pensei. A voz de Nora falhou. Achei que tinha enterrado isso. Achei que tinha seguido em frente. Você seguiu. Respondeu ele com firmeza. Isso não define quem você é. Ela o encarou, os olhos marejados. Mas é assim que o mundo me vê agora. Porque eu estava ao seu lado. Os punhos de Logan se fecharam. Vou resolver isso. Vou obrigá-los a retirar. Nora balançou a cabeça. Você não pode resolver, Logan. Esse é o seu mundo. Equipes de PR, advogados, conselhos decidindo se eu encaixo na sua marca. Ele se aproximou. Você não é uma marca para mim. Mas para eles, eu sou um risco. Respondeu ela, com dor nos olhos. Logan fez tudo o que pôde. Acionou sua equipe jurídica, exigiu retratação, ameaçou processar. Mas, quando levou o assunto ao conselho da empresa, encontrou apenas frieza. Um executivo resumiu o que todos pensavam. Sentimos muito, Logan, mas figuras públicas precisam ter cautela. Essa mulher tem histórico. A imagem é complicada. Imagem. Óptica. Como se Nora fosse uma mancha em sua reputação. Logan saiu da sala com a fúria queimando dentro do peito. Olhou para o celular em sua mão, o número de Nora na tela. Queria ligar, queria dizer que lutaria até o fim. Mas, antes, abriu a última mensagem dela. Obrigada por tudo. Mas nós não pertencemos ao seu mundo. O golpe foi seco. Na mesa de seu escritório, a foto do baile mostrava ele sorrindo, acreditando que o mundo era seguro, Nora ao lado dela. Logan pegou a imagem e, em silêncio, a virou para baixo. Mais tarde, sozinho em seu apartamento, a cidade brilhava além das janelas de vidro, mas nenhuma luz o alcançava. O silêncio era ensurdecedor. O celular repousava ao lado dele, ainda com a mensagem aberta. Obrigada por tudo. Mas nós não pertencemos ao seu mundo. Ele já havia lido centenas de vezes. E, ainda assim, cada palavra era como um soco no peito. Nora se foi. Não precisou dizer mais nada. Logan sabia o motivo. O artigo. As fotos. A especulação. Tudo caíra sobre ela como uma segunda tempestade. E, desta vez, não era apenas sua reputação em risco. Era o futuro de Ellie. Ele se recostou na cadeira, fechou os olhos e deixou o peso cair sobre si. Por toda sua riqueza, poder e influência, não conseguiu proteger a única pessoa que lhe ofereceu algo que ninguém mais conseguira: paz. Não em reuniões de negócios, não em luxos, mas em conversas silenciosas, em histórias antes de dormir, no riso inocente de Ellie. E ele havia falhado em protegê-las. Na manhã seguinte, entrou em seu escritório sem cumprimentar ninguém. Sua assistente tentou informá-los sobre a fusão que se aproximava, mas ele mal ouviu. A meio-dia, já estava na sala de reuniões, rodeado por investidores e executivos. O ambiente vibrava com energia, projeções, gráficos, negociações. Estamos prontos para confirmar a parceria de mídia com a Wexler Media? Perguntou alguém. O maxilar de Logan se contraiu. Wexler Media. Uma das corporações por trás dos tabloides que haviam destruído Nora. Ele se levantou devagar, apoiando as mãos na mesa. Não, disse. Firme. O silêncio caiu como uma lâmina. Estou cancelando o acordo com a Wexler. Efetivo imediatamente. Murmúrios explodiram na sala. Logan, isso é uma oportunidade de $200 milhões.
Retrucou um executivo, incrédulo. Se sucesso significa sacrificar a dignidade de pessoas boas, respondeu Logan, encarando todos, então não é o tipo de sucesso que eu quero. Um deles zombou. Isso é por causa daquela mulher dos artigos. Logan sustentou o olhar frio, quase mortal. Isso é sobre o tipo de empresa que eu quero liderar. Saiu da sala sem olhar para trás. No escritório, afrouxou a gravata e abriu o pequeno armário. Ali estava a foto antiga com sua irmã, ao lado do ursinho de pelúcia que ele havia lhe dado. A fita rosa ainda pendia do pescoço do brinquedo, um pouco gasta. Ele segurou os dois objetos como se fossem âncoras de sua própria alma. Desculpa, Caroline, sussurrou. Quase me esqueci do que realmente importa. Naquela noite, voltou ao parque. O mesmo banco, o mesmo lugar onde uma garotinha havia mudado sua vida. Procurou ao redor, esperando um sinal, uma voz conhecida, talvez um lampejo de um gorro rosa. Mas o parque estava vazio. Ainda assim, ele ficou. E pela primeira vez em anos, não se sentiu perdido. Apenas certo do que precisava fazer. Enquanto isso, no hospital, as luzes frias dos corredores zumbiam como um relógio silencioso. Nora andava de um lado ao outro, braços cruzados contra o peito. Do lado de fora, a chuva batia nas janelas como se contasse os segundos de sua agonia. Ele havia desmaiado naquela manhã, febre alta queimando sua pequena pele. A pediatra suspeitou de pneumonia e mandou-a direto para o hospital. Agora, Nora estava sozinha, o coração disparado, a mente mergulhada em cenários de terror. Uma enfermeira saiu pela porta do pronto-socorro. Ela está estável, mas foi internada para observação. Você já pode vê-la. Nora entrou no quarto. Ele estava imóvel sob um cobertor fino, respirando com dificuldade, um tubo de oxigênio delicado sob o nariz. Seu rosto pálido, os cachos úmidos de suor. Nora segurou a mãozinha frágil e sussurrou, com a voz embargada. Mamãe está aqui. Não vou a lugar nenhum. Mas, dentro dela, o coração sangrava. Do outro lado da cidade, em meio a uma reunião de acionistas, o telefone de Logan vibrou insistentemente. Ele ignorou até a terceira vez. Então atendeu. Era uma mensagem da administração do hospital. Ellie Sinclair internada. Suspeita de pneumonia. Nora está sozinha. Ele não perguntou nada. Saiu da sala sem aviso, a gravata solta, o paletó esquecido. Saint Mary's. Depressa, disse ao motorista. Quando chegou, o céu já escurecia. O cheiro de antisséptico atingiu ao entrar, o coração disparado como jamais ficara em uma decisão corporativa. Perguntou pelo quarto, o número ecoou em sua mente 208. Abriu a porta com cuidado. Elia estava deitada, o peito subindo e descendo com esforço. Nora não estava. Logan se aproximou, sentou-se ao lado da cama. Aquela menina parecia tão frágil, tão pequena diante do mundo. Ele segurou a mão dela e sussurrou, com a voz quebrada. Estou aqui, pequena. Por favor. Fique bem. As lágrimas escorreram silenciosas. Você não é apenas uma garotinha. Você é minha luz. E pela primeira vez desde o funeral da irmã, Logan chorou. A porta se abriu lentamente. Nora parou, paralisada. Diante dela, Logan estava inclinado sobre a cama de Ellie, segurando a mão da menina com tanta força como se a vida dele dependesse disso. Seus ombros tremiam. Quando ergueu o olhar, seus olhos estavam vermelhos, lágrimas ainda brilhando antes que ele tentasse escondê-las. Eu soube. Eu tinha que vir. Murmurou ele, a voz rouca. Nora entrou sem dizer nada. Seus olhos encontraram os dele, e naquele instante, ela viu tudo. A dor. O medo. O amor. Sem palavras, apenas caminhou até ele, sentou-se ao seu lado. E deixou que suas mãos se tocassem. O silêncio entre os dois não era mais estranho. Era cura. Eu não quero um mundo sem ela. Nem sem você. Disse Logan, com a voz embargada. As lágrimas encheram os olhos de Nora. Pela primeira vez, ela não fugiu do que sentia. Deixou-se levar pela emoção. Encostou a cabeça no ombro dele e sussurrou. Ela é forte. Como você. E assim ficaram, por horas. Mãos dadas. Corações abertos. Descobrindo que os muros que ergueram não eram proteção. Eram prisões. E agora, estavam livres. Os sons suaves dos monitores se tornaram a trilha dos dias seguintes. No terceiro dia, a febre de Ellie finalmente cedeu. Sua pele voltou a ganhar cor, e quando o sorriso apareceu em seu rosto, foi como o sol depois de uma tempestade. Logan permaneceu ali.
Não com gestos grandiosos, mas com gestos que falavam mais alto que qualquer palavra. Trouxe sopa quente, contou histórias na hora de dormir, tentou trançar o cabelo de Ellie, desajeitadamente, segurou a mão de Nora quando ela não conseguia falar. Quando Ellie chorava no meio da noite, era ele quem chegava primeiro, sussurrando calma no escuro. Nora o observava em silêncio, surpresa com a forma como ele se encaixava na vida delas. Sem exigir nada, apenas estando ali. Na quinta noite, Ellie dormia profundamente. O quarto estava mergulhado em penumbra, iluminado apenas pela luz amarela suave do abajur. Nora segurava uma xícara de café na janela. Logan, sentado à frente, a observava. Ela se parece mais com você do que eu percebia, disse ele. Nora sorriu de leve. Ela tem a minha teimosia, com certeza. Logan suspirou, olhando para Ellie. Eu nunca quis ter filhos. Não porque não gostasse de crianças, mas porque sempre achei que não saberia ser um bom pai. Meus pais nunca estiveram presentes. Minha irmã tentou, mas só ela não bastava. Ele fez uma pausa, e sua voz se quebrou. Quando ela morreu, foi como se a última luz tivesse se apagado. Os olhos de Nora se encheram de ternura. Por isso você estava sozinho naquele banco, naquele dia. Logan assentiu. Eu pensei que merecia a solidão. Que esse era o meu destino. E então ele lhe entregou um ursinho de pelúcia. Sussurrou Nora. Ele sorriu, cansado, mas sincero. E me disse que eu parecia triste. O silêncio entre eles ficou carregado de lembranças e significados. Nora respirou fundo. Meu ex-marido. Ele foi embora quando ele ainda era bebê. Disse que não estava pronto para ser pai. Eu tentei sustentar tudo sozinha: trabalho, dívidas, maternidade. Mas me quebrei por muito tempo. Logan olhou fixamente, presente de corpo e alma. Então construí muros. Para mim, para ela. Porque se alguém a machucasse, eu nunca me perdoaria. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, respondeu Logan, baixinho. E Ellie? Ela é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Vocês duas são. Nora pescou, a voz vacilando. Não estou acostumada com essa honestidade. Ou a sentir-me segura. Logan segurou sua mão com firmeza. Você está segura. E eu não vou a lugar nenhum. Ela o encarou por um longo momento. Então, suavemente, repousou a cabeça em seu ombro. E assim ficaram até o amanhecer. Naquele quarto silencioso de hospital, com a respiração suave de uma criança dormindo entre eles, algo novo nasceu. Não apenas um romance. Não apenas uma ligação. Mas o início de uma família. Dias depois, ao caminhar pelo parque, as folhas secas estalavam sob seus pés, como um tapete dourado e vermelho. Um novo capítulo começava. O outono havia pintado as árvores em tons quentes, âmbar, carmesim, ocre. O ar trazia aquele frescor de mudança, com um leve perfume de canela, casca úmida e novas promessas. Logan caminhava entre Nora e Ellie, suas mãos entrelaçadas. O calor desse gesto ancorava de um jeito que nenhuma sala de reunião ou troféu jamais conseguira. Ellie, agora com 6 anos, corria alguns passos à frente. O gorro rosa caía de lado em sua cabeça, enquanto ela apertava contra o peito o velho ursinho de pelúcia, o mesmo que, um dia, oferecera a um estranho perdido na chuva. Um gesto simples que transformou destinos. Foi aqui que tudo aconteceu, disse Ellie orgulhosa, parando diante de um enorme carvalho, imponente, como um guardião silencioso do tempo. Nora e Logan se aproximaram, as folhas estalando sob seus pés. Entre as raízes grossas e retorcidas, uma nova marca em banco de madeira polida, com uma pequena placa de bronze reluzindo sob a luz da tarde. Nora leu em voz baixa, a emoção quebrando suas palavras. Pode levar meu ursinho. Você parecia triste. Seus olhos brilharam com lágrimas contidas. Logan observou, o coração batendo forte. Então, ajoelhou-se diante do banco. Do bolso do casaco, retirou uma caixinha de veludo. Nora levou a mão à boca, surpresa. Ellie congelou, os olhos bem abertos, como se o mundo tivesse parado. A voz de Logan saiu firme, carregada de verdade. Anos atrás, eu acreditava que não tinha mais nada. Sem família, sem futuro, apenas silêncio. E um coração gelado. Ele abriu a caixinha. Dentro, um anel simples, mas luminoso, com um diamante discreto, refletindo a luz suave do outono. Você e Ellie, continuou Logan, olhando fixo para Nora, me devolveram o riso, a esperança, a vontade de viver. Vocês me deram um lar. Então,
Me deixam ser parte desta família? As lágrimas de Nora caíram sem resistência, e um sorriso emocionado atravessou seu rosto. Sim. Sim, Logan. Ellie gritou de alegria, quase deixando o ursinho escapar. Posso ser a dama das flores? Logan riu, pegando-a nos braços e girando com carinho. Você será a melhor dama das flores que este parque já viu. Os três se sentaram no banco, juntos. Logan ao centro, Nora apoiada em seu ombro, Ellie no colo, cantarolando baixinho uma melodia inventada. Acima deles, o carvalho deixou cair suas folhas, douradas como confete, celebrando aquele instante. Não havia câmeras, nem manchetes, nem plateia. Apenas um canto silencioso do mundo onde algo verdadeiro floresceu. Um homem. Uma mulher. Uma menina. Não perfeitos, mas completos. E, quando o sol se escondeu atrás do horizonte, iluminando o banco e a árvore que testemunhara tudo, seus corações batiam em uníssono, firmes, serenos, finalmente em paz. Um novo capítulo. Um lar verdadeiro. Um amor profundo, certo e suave como a chuva de outono. Se esta história tocou seu coração, mesmo que um pouco, você está no lugar certo. Aqui, em Histórias que Tocam a Alma, acreditamos no poder da bondade silenciosa, no amor que cura feridas profundas e em momentos que transformam vidas, como o de uma garotinha que ofereceu seu ursinho para consolar um desconhecido.